Como que eu posso exportar sapato, exportar produtos que não sejam os commodities? A China jogou o preço do commodity lá em cima. E fora disso, não tem China. Não tem China, não tem mercado. Então, como que eu vou fazer? Eu fui transformado num país exportador de produtos agrícolas. E a indústria caiu, as exportações industriais e as importações industriais cresceram. Como que eu saio dessa? É um câmbio. Eu tenho 12 milhões de empregados? Tenho. Quanto de desemprego na indústria? Quanto eu poderia ter de renda de pessoas empregadas e ativando a economia? Mas eu tenho... Não, a indústria continua deixando de investir, né? Reduzindo os investimentos no mercado nem interno nem externo. Então eu tenho que romper do mercado externo a questão cambial, criando um câmbio comercial, se for o caso, e internamente eu tenho que reforçar o problema do poder de compra das famílias. Professor, seu raciocínio está bem fora do que a gente está vendo hoje de raciocínio dominante nos economistas que estão hoje no governo, no mercado financeiro. Como é que é isso? Mas sabe por quê? Veja bem, se eu tenho uma despesa de juros de 500 bilhões de reais, eu tenho uma superestrutura de interesses defendendo que o governo continue pagando 500 bilhões de reais de juros, gastando, entendeu? E no momento em que eu não tenho como pagar juros, nada dos juros, até 2013 eu pagava uma parte com dinheiro, outra dos impostos, outra parte com papéis. Agora eu já estou pagando com papéis. O mercado quer que eu tenha dinheiro. É por isso que vem a reforma da Previdência. Não tem nenhum problema com Previdência. Se você examina os dados da Previdência, do setor público, do governo federal, ou Previdência do regime geral, você vai ver o seguinte, não está acontecendo nada. O que aconteceu de extraordinário é que o gasto está diminuindo em relação ao PIB da Previdência do setor público, do governo federal, do regime geral, tudo. Entendeu? E qual é o problema? O problema é que o dinheiro que você está usando hoje, por exemplo, para a Previdência Rural, que ele vem da Constituinte, que é do COFINS, de contribuição sobre lucro, eles querem que isso aí não fique mais na Previdência, que você desvie aquilo para pagar juros. E como é que a gente resolve? Porque aí também tem uma questão política grande. Porque grande. Se o governo diz, eu não vou pagar esse juro aqui, aí não, o mercado financeiro considera o Brasil um país de calote, a gente quebra, a gente vira uma Argentina, a gente vira... Como é que se resolve não, isso? você não vai dar calote em ninguém, só que você tem um problema muito sério, é o seguinte, veja bem, o juro da Selic, eu tenho que desvincular a Selic das contas dos títulos do governo. Eu não posso, quando o Banco Central aumenta a Selic, o governo tem que quebrar, como está acontecendo. Como é que desvincula isso? Tem que desvincular, é o seguinte, títulos do governo têm uma remuneração, que é ditada pelo Ministério da Fazenda, etc. Taxa de juros para controlar a inflação, o que quer que seja o Banco Central, é outra coisa. O Banco Central não pode usar títulos do Tesouro para fazer política monetária e botar juros em cima. Ele tem que emitir títulos dele, Banco Central, entendeu? Você tem que haver uma separação entre o Banco Central e outras coisas. Você não pode, completando o Banco Central aumente os juros e mande uma conta daquele tamanho para o Tesouro, entendeu? E você paralise tudo e jogue milhões de pessoas desesperadas lá na rua por causa dessa Mas questão. esse vínculo Banco Central-Tesouro, ele já tem aí 30 anos, né? Não, veja bem, ele se fortaleceu a partir dos anos 90, entendeu? Começou em 89, né, quando o Sarney teve muita dificuldade para controlar a área econômica, porque a área econômica começou a dar mostras, né, de que estava ligado mais ao ditame do sistema financeiro. Ao mercado. Então não é um problema a gente ter sempre diretores do Banco Central, ministros da Fazenda e do Planejamento, que são pessoas oriundas do mercado? Não, outra coisa não está tão simples pelo seguinte, veja bem, quando a partir do ano 2000, eu comecei a trabalhar com taxa de câmbio baixa e juros altos e tal, eu atraí muito capital especulativo, capital de curto prazo no país, para ganhar na bolsa ou ganhar em títulos públicos. Então entraram mais ou menos uns 700 bilhões de dólares, é mais porque uma parte entrou como se fosse capital de empresa, mas capital financeiro 700 bilhões de dólares. Uma parte eu guardei como reservas. Tem um custo brutal. Mas se eu reduzo o Selic, sabe o que acontece? Os dólares especulativos vão embora.
Mas o brasileiro também hoje está especulativo, porque as pessoas estão investindo, qualquer consultor de economia que tem programa de rádio, de jornais, não compra título do Tesouro, compra título do Tesouro. Não, comprar título do Tesouro tudo bem, você ou deposita no banco ou de Tesouro. Agora o dólar que entra para ganhar dinheiro fácil, por que você está pagando 13%? Você fala, mas o juro não caiu? Eu falei, caiu, mas como a inflação caiu, quando puxaram o dólar e outras coisas, preços administrados, o juro hoje está altíssimo, está 7,5% real. Muito maior do que nesses anos passados, entendeu? O juro real. Quando alguém vem para ganhar 13% aí e encontra o dólar parado em torno de 3, 3,10, é como se não tivesse inflação. Ele ganha 13% inteiro por ano. Quanto ele ganha nos Estados Unidos? 1%. Na Alemanha, 0,5%. E no Brasil, 13%. Então, esse capital especulativo que entrou aí, se eu reduzo a Selic, é isso. Ele sai. Agora, quando sai esse capital especulativo, é o que a gente ouve, né, em geral, principalmente na mídia voltada para a economia, o capital estrangeiro está fugindo do Brasil. O Brasil não é confiável. Aí é o seguinte, a hora que ele vai fugir, porque não está ganhando tanto, ele vai comprar dólar para sair. Na hora de comprar dólar para sair, o dólar sobe. Aí ele fala, espera um pouquinho, eu vou perder aqui e tal, acaba não saindo. Não sai tanto. Mas se o Banco Central segura artificialmente o dólar lá embaixo, ele sai porque ele vai fazer o lucro. Então quem tem que controlar isso aí mesmo é o Banco Central. O Banco Central não pode brincar com o dólar assim, está quebrando a economia, o emprego com tudo. Agora, ele pode reduzir a Selic assim, é o que eu falei, a armadilha que o governo caiu nos anos 2000 e que nós estamos nela, é que esses 700 milhões de dólares são de capital financeiro que estão aqui para ganhar juros. Por que o senhor acha, então, que o Banco Central está brincando com o dólar assim? Porque quando o presidente do Banco Central faz isso, o sistema financeiro aplaude e aciona toda a mídia para dizer que aquilo é o certo. E se ele faz ao contrário? Ele perde o imposto. Então, você tem uma pressão, assim, externa, entendeu? Eu estou falando, 500 bilhões de juros por ano não é fácil. Se você conta... Quem está ganhando 500 bilhões com esses juros não quer perder. Não, se você conta os juros que você teve esse tal de abaixo da linha, que eles não mostram, que é o que você gastou de juros, os dados do governo não mostram isso aí. O dado do governo não, abaixo da linha que não põe, mas você calculando lá outro dado, você vê o seguinte, mais ou menos, entre 2003 e agora 2015, isso correspondeu a 80% do PIB atual. 80% do PIB atual são 5 trilhões de reais de juros. Ora, é dinheiro, não é uma fábula. Dá para você fazer um país novo, com 10% dele. Professor, para a gente encerrar então, como é que vai ser, na sua perspectiva, 2017? Eu acho que em 2017 nós vamos ter o seguinte agora, segurando o dólar artificialmente, como estão fazendo, e combustível, energia, repetindo lá, você vai trazer uma ilusão de que as pessoas vão comprar com uma inflação baixa e que o seu poder de compra está melhorando, entendeu? Vai ser um período de ilusão. Mas a economia real está o problema. Isso vai fazer com que a economia retorne? Eu falo não, porque você não está partindo do zero como no ano 2000. Você está partindo de uma situação de desemprego brutal e renda disponível das famílias lá embaixo. Ou seja, as famílias têm hoje, com relação a 2013, menos 300 milhões que aumento dos juros. E a indústria vai conseguir? A indústria não, por quê? Porque ela depende do câmbio. E com esse câmbio ela não exporta. Então, essas coisas estão travando a economia. 2017 está trazendo assim um sopro. Puxa, agora estamos recuperando. Infelizmente, não é assim. O fundo de garantia é importante, mas é uma gota no oceano. O global da política econômica teve que ser revista. E o Banco Central e o Ministério da Fazenda não pode comandar. O Congresso tem que ficar nisso. O presidente tem que superar isso aí, que é uma série de desinformações, inclusive ligada à Previdência, né, que está tentando conter a ação do Congresso, a ação do presidente. E tem que haver uma ação política muito grande, senão a área econômica vai aprofundar a crise que eles lançaram ao país. Bom, professor, espero que o senhor consiga
encontrar ouvidos atentos à sua opinião, ao seu ponto de vista e que a gente consiga sair dessa crise. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Muito obrigado pela oportunidade de discutir essas questões.